Olá, caros amigos e amigas da Associação Engenafide, Brasil e Portugal. Meu nome é Odair Gutierrez e hoje vou contar para vocês uma história maravilhosa do Pietruccio. Eu tenho certeza que todos vão ficar encantados com essa história. O Pietruccio, que era chamado de o anjo do Padre Pio. Anjo entre aspas, mas era o anjo do Padre Pio, como vocês vão ver. A história é linda, não percam, vale a pena acompanhar e se emocionar com a história. Então, com as bênçãos do nosso querido Padre Pio, vamos dar início ao programa Padre Pio. Antes de mais nada, queria lembrar vocês duas coisinhas. A primeira coisinha é de não deixarem de pedir a medalha que nós estamos distribuindo. A medalha está saindo rápido, a medalha já com a correntinha, para você colocar o seu coração batendo ao lado do Padre Pio. Já pensou que coisa boa? Já está bem, etc. É só ligar e imediatamente começar, quando receber pelo correio, começar a usar, porque ela já está totalmente em ordem, né? Pronta para o uso, né? E não esqueci também do Telegram. Aqueles que não têm Telegram, não deixe de fazer sua assinatura lá no Telegram, no canal Padre Pio Regina Fide, porque lá eu sempre coloco algumas coisinhas diferentes do que eu ponho aqui, coisas do dia a dia que a gente não pode, muitas vezes, intercalar para gravar num vídeo. Bom, essa história, O Anjo do Padre Pio, Pietruccio, ela foi tirada do livro Reze, Espere e Confie, de Diane Allen. E vamos lá. Pietro Cugino Pietruccio, de San Giovanni Rotondo, tinha apenas 6 anos quando seu pai o levou para ver Padre Pio pela primeira vez. Por isso ele era chamado de Pedrinho, Pietruccio. Com o passar do tempo, o Padre Pio era chamado de Piuccio, né? Piozinho, depois que ele foi padre, inclusive, depois que ele foi monge no convento. Com o passar do tempo, Padre Pio foi desenvolvendo um amor paternal pelo menino. Olha que graça para esse menino. Foi o santo que o instruiu na fé católica e o preparou para a primeira comunhão. Que graça, meu Deus! Como eu queria ter sido preparado, acho que você também, né? Pelo Padre Pio, para a Santa Comunhão. Já pensou para a primeira comunhão? Nos primeiros dias, os fazendeiros levavam suas ovelhas, cavalos e burros até o convento para serem abençoados pelo Padre Pio. Pietruccio sempre ajudava a arrebanhar os animais na praça em frente à igreja. A gente fica um menininho muito simples ali, daquele ambiente ambiente camponês propriamente, São Giovanni Rotondo, né? Hoje é um ambiente turístico religioso, digamos assim, mas já não é mais o que era naquela época. E os camponeses levavam os animais para serem abençoados pelo Padre Pio numa determinada época do ano. Aqui diz os primeiros dias, não sei se são os primeiros dias do ano, ou de cada mês. E o Pietruccio, com aquela simplicidade do menino do campo, ajudava a arrumar para que o Padre Pio pudesse dar a bênção, né? Quando o Pietruccio tinha 12 anos, então vamos guardando as datas, hein? O Pietruccio conheceu o Padre Pio com 6 anos, o Padre Pio preparou ele para a primeira comunhão. Depois, aos 12 anos, ele contraiu uma doença ocular e perdeu a visão. Pietruccio ficou cego aos 12 anos. Eu não sei o que é mais difícil, né? A pessoa ser cego de nascença ou ser cego depois que conheceu a luz, depois que viu o mundo, né? É uma pergunta que eu sempre me ponho, mas eu não sei responder. Não sei responder. De qualquer jeito, em ambos os casos, é um sacrifício, uma cruz nada pequena. Embora se tornasse cego, ele encontrou muitas maneiras de ajudar o Padre Pio. Então, ele continuou servindo o Padre Pio mesmo na cegueira. Vocês vão dizer, mas Padre Pio podia ter feito um milagre. Padre Pio curava tanta gente. Calma. Vamos chegar lá, vamos chegar lá. Ele gostava de colher as ervas aromáticas que Padre Pio gostava na salada. Olha uma novidade que eu não sabia. Padre Pio gostava de ervas aromáticas. Quem sabe se eu colocar ervas aromáticas na salada, eu vou gostar de salada, porque eu, como todo bom gordo, não gosto de salada. Tenho dificuldade, embora devesse comer. Mas aí, está aqui, ó, quem sabe, com as ervas aromáticas, as saladas são tão sem graça hoje em dia.
mas o Padre Pio gostava de ervas aromáticas à salada. Essas pequenas curiosidades do Padre Pio são interessantes também, têm seu sabor. E era o Petrúcio que ia buscar na horta as ervas aromáticas para o Padre Pio. 2 vezes ao dia, ele ia ao correio para pegar a correspondência dos capuchinhos, ou seja, o correio não entregava naquela época, né? Era uma agênciazinha que estava em cada vilinha e ele ia lá 2 vezes ao dia para pegar as correspondências. Petrúcio, cego, depois dos 12 anos, depois de cego. Ele também fazia as compras para os frades. Tudo que os frades precisavam, lá estava o Petrúcio, ele ia comprar. Então, que mistério esse menino cego, com esse entusiasmo. Vamos ver, vamos continuar vendo. Ele se tornou tão familiar com o mosteiro e com aquela área em volta do mosteiro que ele nem precisava de uma bengala para andar por aí. Quer dizer, ele andava, já sabia, já percebeu. Eu tenho a impressão que aí tinha uma ajuda do anjo da guarda dele, não é possível. Ele andava tranquilamente. Quem conhece aquela região que devia ser muito mais acidentada do que é hoje, né? Hoje é tudo pavimentado, mas naquela época devia ser mais complicado. Ele, então, não precisava de bengala. Ele conhecia cada pedra, cada passo. Ele se tornou uma figura permanente no convento. É aquela pessoa que já fica fazendo meio parte da família, né? Faz parte dos bens e utensílios da família. Né? Estava lá o Petrúcio, menininho de 12 anos, uma criança. Né? Uma vez, Padre Pio, prestem atenção, agora vai começar a aparecer um mistério de toda a coisa. Uma vez, Padre Pio disse a alguns dos seus amigos: considere o fato que Petrúcio é realmente um afortunado. Petrúcio é realmente um afortunado. Por causa de sua cegueira, ele não pode ver as coisas más e pecaminosas deste mundo. Olha a visão que o Padre Pio tinha do que nós estamos considerando uma aprovação, uma cruz. O Padre Pio viu nisso aí uma proteção, quase como um escudo que Deus colocou diante dos olhos de Petrúcio para não perder aquela alma inocente. A gente percebe que era uma alma inocente. Petrúcio tinha permissão para ir a não, perdão, ainda não. Na verdade, olha só, quer dizer, o Padre Pio diz, considere o fato de que realmente ele é um afortunado. Então ele diz, na verdade, Petrúcio costumava agradecer a Deus por ele estar cego. Por quê? Através da deficiência, ele sentia que recebia muitas graças a mais do Padre Pio, graças que não eram dadas a outros. Então, havia uma ligação especial, espiritual, entre o Petrúcio e o Padre Pio. E ele percebia isso. E porque percebia isso, ele não se incomodava com a cegueira. Ele agradecia a Deus. Ele agradecia a Deus a deficiência. Que impressionante. Que impressionante. Ele tinha permissão para ir à cela do Padre Pio a qualquer momento que ele quisesse. Que privilégio, hein? Que privilégio. Mas era cego. Vocês veem como são as coisas? Mas, em compensação, a gente tinha uma percepção do Padre Pio, da santidade do Padre Pio, que muita gente que pudesse ter 4 olhos não iria ver. Né? É tremendo o negócio. Ele frequentemente visitava a cela do Padre Pio à noite e ficava até o padre ir se recolher. Então, ele era uma espécie de... Ele ficava lá do lado. Era uma espécie de anjo do Padre Pio, nesse sentido que ele era chamado de anjo. Estava lá, pronto para servir, mas, sobretudo, ele estava lá rezando, admirando. Ele já estava numa postura de oração. Ele não banalizava a presença do Padre Pio, coisa que muitos faziam, até para conviver com o Padre Pio no dia a dia no convento, né? Acabava banalizando. Qualquer pessoa. Nós temos uma capacidade de banalizar o sagrado, que é uma coisa fantástica. A capacidade com que nós temos de banalizar uma igreja,
banalizar o Santíssimo Sacramento, passar no sacrário sem fazer uma genuflexão, falar dentro da igreja, né? Não se ajoelhar, não fazer genuflexão. O desrespeito hoje em dia com o Santíssimo Sacramento é brutal. O Petrúcio provavelmente ficava em posição de oração. Ele ficava em posição de admiração, de amor ao Padre Pio, cego, sem ver o Padre Pio, mas provavelmente vendo o Padre Pio na alma dele e no coração. Quando o padre se recolhia, então ele se ajoelhava para receber a bênção. Todos os dias. Essa bênção que nós recebemos no final do vídeo, né, que é a bênção com a voz do Padre Pio, ele recebia ao vivo, pessoalmente, todos os dias. E provavelmente ele osculava as mãos do Padre Pio, as chagas do Padre Pio, os estigmas. Ah, que inveja do Petrúcio, mas ele era cego. Ele era cego. Ao decorrer de muitos anos de amizade, Padre Pio manteve Petrúcio ao seu lado. Quando começou a ficar fraco e cambaleante, Padre Pio costumava dizer ao Petrúcio, olha, o Padre Pio já estava velhinho, o Petrúcio estava do lado dele. Costumava dizer ao Petrúcio, você me empresta teu braço e eu te emprestarei os meus olhos. Então ele conduzia. Onde ele queria ir, ele ia apoiado no Petrúcio. O santo se apoiava no braço forte de Petrúcio quando ia do convento para a igreja. Quando o Padre Pio foi ficando mais velho e começou a ter dificuldade de trocar de roupa, olha que coisa, eu nunca tinha me posto esse problema, né? Para o Padre Pio devia ser terrível ele precisar de uma ajuda pelo pudor dele, né? Qualquer um. Outro dia eu tive que fazer uns exames, é desagradável. As roupas que eles dão no hospital, ou as não roupas que eles dão. A gente sente uma agressão no pudor natural que cada um de nós temos, né? Hoje em dia, cada vez as pessoas têm menos pudor. Mas, enfim, quem tem pudor, tem pudor. O Padre Pio precisava de alguém que ajudasse. Petrúcio recebia como um privilégio assisti-lo. Ele vestia o Padre Pio. E olha que interessante, a providência deu alguém que tinha uma deficiência física, né? Quer dizer, era cego, né? Para ajudar o Padre Pio, e com isso ele agredia menos o pudor do Padre Pio. Que coisa impressionante. A gente pensa muitas vezes, eu tenho tal problema, tal... Fica tranquilo. É como diz a autora do livro, reze, espere e confie em Deus. Reza, espere e confie. Ninguém tem que fazer muito plano. E como é que vai ser quando eu ficar velho? Eu vou ficar numa cadeira de rodas, eu vou ter que me dar banho, eu vou ter como é que fazer, o que vai ser da minha vida? Ai, meu Deus do céu. Reze, espere, reze, confie. Está aqui um caso impressionante. Toda manhã, Petrúcio recebia essa grande honra. Toda manhã. Ele precedia o Padre Pio na procissão de entrada da missa e era permitido ficar bem perto do altar durante a duração do santo sacrifício. Então ele podia ficar bem perto. Olha, eu vou colocar uma foto aí, coloca uma foto aí ocupando a tela inteira do Padre Pio celebrando a missa e o Petrúcio. Olha, eu suponho que o Petrúcio é esse, logo depois, abaixo do Padre Pio, né? A gente vê um padre à esquerda do Padre Pio e à direita tem um rapaz com a cabeça baixa. Provavelmente é o Petrúcio, né? Foi a foto que nós encontramos procurando o Petrúcio. Ele tinha o privilégio de preceder o Padre Pio na procissão de entrada da missa e era permitido ficar bem perto do altar durante a duração do santo sacrifício. Maravilha! Bonita essa foto, né? Bonita essa foto. Para Petrúcio, apenas o fato de estar perto do Padre Pio era um dom imenso e inestimável. Quem é que vai discordar dele? Quem vai discordar dele? Isso o preenchia com uma profunda alegria
que o sustentava nos altos e baixos de sua vida. A gente vê que ele era uma pessoa muito solitária também, né? E, ao mesmo tempo, com a cegueira. Mas ele tinha o privilégio de cuidar do Padre Pio, atender o Padre Pio em tudo que precisava, apoiar o Padre Pio, servir de bengala e de apoio ao Padre Pio, e buscar as ervas que o Padre Pio gostava na salada, né? De ser os olhos não, ser as pernas do Padre Pio, de preceder o Padre Pio na procissão de entrada da missa, ficar do lado do Padre Pio da missa. Meu Deus, quantas e quantas graças recebeu Petrúcio, mas ele era cego. Toda manhã, quando acordava, ele, Petrúcio, refletia no dia anterior. Então, dentro da escuridão dele, das trevas da visão, só da visão, a alma dele era luz pura, tinha mais luz do que todos nós juntos, provavelmente. Das trevas da visão, ele pensava como tinha sido o dia dele anterior. E com isso ele convivia de novo com o Padre Pio. Era uma espécie de meditação. Na mente, na sua mente, ele revia tudo que o Padre Pio tinha dito e tinha feito. Isso é que é devoção, hein? Isso é que é devoção. Dedicação total. Tudo que ele podia fazer, ele fazia. Por amar muito o Padre Pio, ele queria degustar cada memória. Minha gente, é o que nós fazemos aqui, não é verdade? Todos nós. Na medida que a gente ama o Padre Pio, a gente começa a degustar. A gente começa a degustar esses fatos que foram escritos por vários biógrafos, vários livros, testemunhos, amigos do Padre Pio, pessoas que conviveram com o Padre Pio. A gente vê isso aqui e aquilo vai enchendo a nossa alma. Quanto mais a gente conhece a vida do Padre Pio, mais nós degustamos a vida do Padre Pio. E o Petrúcio, que tinha o Padre Pio o tempo todo lá do lado, ele no dia seguinte, logo de manhã, ele meditava sobre como tinha sido a véspera, o que o Padre Pio tinha falado, os gestos do Padre Pio, como o Padre Pio tinha se movimentado, a bênção que o Padre Pio dava para ele toda noite. Mas ele era cego. Os capuchinhos confiavam em Petrúcio tão completamente que eles lhe deram uma cópia da chave do convento. Olha que impressionante, impressionante. É comovente, emocionante. Ele geralmente tomava suas refeições com os religiosos. Uma cela especial estava reservada para ele para que, caso o tempo ficasse muito ruim, ele pudesse dormir no convento ao invés de voltar para casa. Quer dizer, ele voltava para casa todos os dias. Não sei se a casa dele era longe, perto do convento, mas ele era cego. Certa vez, Petrúcio falou com o Padre Pio que ele tinha um grande temor. Opa, qual será o temor do Petrúcio? Vamos ver aqui, minha gente. Essa história está ficando cada vez mais espetacular, né? Dá uma paradinha agora aí, ó, dá uma pausa aí e dá um like. Ou dá um like sem uma pausa e pede ao Padre Pio que faça desse like uma prece de amor a ele, de amor a Nossa Senhora, através dele, Santo Padre Pio, a nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Faz essa prece. E que nós tenhamos o nosso coração, e a nossa visão também, por que não? Tão iluminados quanto era o coração do Petrúcio. Olha o que ele vai pedir. Ele vai dizer que tem um temor, vai dizer que o Padre Pio tem um temor. E olha o temor dele, tem toda a razão. Ele diz: Padre, sinto que enquanto o senhor estiver vivo, o senhor estará sempre perto de mim para me ajudar. Mas por causa da minha cegueira, me preocupo com o meu futuro. O que será de mim após a sua morte? Quem tomará conta de mim? Bonito isso aqui, né? Quem tomará conta de mim? Padre Pio respondeu: o Deus que nos ajudou ontem, nos ajuda hoje
e nos ajudará amanhã. Ele quer que nos abandonemos completamente ao seu cuidado. O Deus que nos ajuda hoje, que nos ajudou ontem e nos ajudará amanhã, ele quer que nos abandonemos completamente ao seu cuidado. Poucos dias antes do Padre Pio morrer, ele disse a Petrúcio: me desculpe, mas eu preciso partir. Olha que lindo isso. O que o senhor quer dizer? Perguntou Petrúcio. Rezemos por isso, disse Padre Pio, que veio a falecer alguns dias depois. Havia aí uma fidelidade do Padre Pio em relação a ele, hein? Uma lealdade, né? A ponto de precisar avisá-lo, dizendo: eu vou ter que ir. É muito bonito. Me desculpe, mas eu preciso partir. Petrúcio sentiu-se despedaçado com a morte do Padre Pio. O pensamento de nunca mais ver o Padre Pio era muito difícil de suportar. Ele começou a sentir pela primeira vez na vida o peso completo da sua cegueira. Cegueira física. Mas a alma dele estava entrando provavelmente no caminho do qual a gente não precisa de olhos, é o caminho da graça, o caminho do céu, o caminho da salvação. Me desculpe, eu me comovo lendo isso, mas é muito bonito, não tem conversa. Ao refletir sobre isso, ele se convenceu que, quando o Padre Pio estava vivo, ele carregou a cruz da sua cegueira. Olha só, quer dizer, como ele sentiu o peso da cegueira depois da morte do Padre Pio. Então ele concluiu o seguinte: eu não sentia antes a cegueira porque o Padre Pio carregava o peso da cruz da minha cegueira. Olha só, sem o Padre Pio aqui, eu sinto o peso da cruz. Chegou a sua hora. Agora é como se o Padre Pio dizia: desculpa, mas eu preciso partir, agora é você. Continua carregando a cruz. Muito bonito. Naquele tempo, não lhe parecia que ser cego era um fardo, mas após o falecimento do Padre Pio, ele sentiu verdadeiramente que era uma cruz pesada. Meus amigos, que bela história essa, não é? Que bela história, uma história comovente, emocionante. Vamos pedir ao Petrúcio, que deve estar no céu, se não for santo, não é? Que nos ajude também na nossa cegueira em relação ao Padre Pio e ao que o Padre Pio nos pede, porque a cada um ele não está fazendo com que nós acompanhemos essas historinhas para deleite. Ao invés de eu assistir um filme na televisão, eu vou ouvir uma historinha do Padre Pio. Não, e nem eu gostaria que fosse assim, né? Eu gostaria muito, muito mesmo, que isso tudo aqui fosse para iluminar a nossa alma, iluminar o nosso coração, que saísse de nós a cegueira em relação ao Padre Pio, a cegueira em relação à devoção à Nossa Senhora que o Padre Pio tinha, a cegueira em relação à devoção ao Santo Rosário que o Padre Pio tinha, a cegueira em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo, a cegueira em relação a Jesus sacramentado, e assim por diante. Quantas e quantas cegueiras nós não temos que combater? Quantas e quantas cegueiras o Padre Pio não pode carregar para nós a cruz dessas cegueiras para que a gente possa enxergar com clareza aquilo para que Deus nos chama. E assim, minha gente, eu termino apenas dando a dica de livro digital que eu sempre estou dando aqui, porque é um mês especial, é o mês de São José, né? Então, eu recomendo esse livro digital no livroscatólicos.com.br, vão lá, ou aí embaixo, na descrição do canal, tem o link para você entrar direto no pedido do livro. O livro chama Tudo sobre São José. Como foi a vida dele, a sua história, os fatos que aconteceram em sua época, por que São José
de humilde carpinteiro, se tornou o São José, pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pai terreno de nosso Senhor Jesus Cristo, né? E com ensinamentos e conselhos e inspirações para o seu dia. Contém também um devocionário que traz as melhores orações para pedir a intercessão do santo em sua vida. É fantástico, sobretudo porque esse livro, os livros dessa livraria, cabem certinho no celular. Você usa o Kindle para ler, o aplicativo Kindle, ou então o Google Play Livros, por exemplo, e você pode ler sobre São José. Meus amigos, eu me despeço. Aqueles que gostaram da história do Petrúcio, deem seu like. Aqueles que não são do canal ainda, façam sua inscrição, compartilhe esse vídeo e você não só estará entrando na missa, sendo incluído na missa da próxima quinta-feira, como também você incluirá os amigos com quem você compartilhar este vídeo, né? Então, e os que quiserem fazer apostolado, quiserem fazer algo pelo Padre Pio, quiserem ser o Petrúcio do apostolado do Padre Pio, que tal essa ideia? Então, aqueles que quiserem ser o Petrúcio do Padre Pio, liguem também para esse 0800 006 1223, peçam já a medalha do Padre Pio e depois pergunte: como é que eu faço para ser filho protegido do Padre Pio? Pergunte para a nossa atendente de plantão e, quem sabe, ele nos aceita como ele aceitou o Petrúcio. Meus amigos, eu me despeço com a Ave Maria, um por todos por um, naquela intenção de que acabe a cegueira da nossa alma, as cegueiras de nossa alma. E depois, a bênção do nosso querido Padre Pio. Salve Maria, amigos, e até amanhã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e buonanotte a tutti.